que vocês fizeram? Hã? O que foi? Cultura? City Tour. Foram lá no Memorial JK. Aham. Foram na ponte JK também? Foram ao zoológico? Então, olha, Zoológico de Brasília é um lugar para visitar. E indo lá, vão ao Borboletário, que é lindo, é maravilhoso. Muito lindo. O que mais? Foram ao Triângulo das Bermudas ali no... Dormiram? Aqui? E alguém já foi na sauna fria? Já. Eu soube que a Magna pelo menos encara a piscina gelada e nada. Alguém mais mergulhou nessa piscina? Só a Magna mesmo, né? A Malu, certo. E na sinuca, tem alguém na sinuca? Jogou? E ping-pong? Né? Hã? Xadrez, né? Que beleza. Para uma só. Mas por que se puserem muitas pessoas ela esfria? A única sauna que eu conheço que quanto mais gente se põe, mais fria ela fica. Deviam fazer um ônibus assim. Quanto mais gente, mais gelada. Que maravilha. Que bom. E nós estamos chegando hoje à noite aqui com uma caminhada já desde quinta-feira. Muitas coisas estão acontecendo no coração, na mente, nas decisões de muitos de nós aqui. E eu não tenho a menor dúvida disso, de que Deus está afirmando convicções, entendimentos, formando decisões no coração de muita gente, no coração de outros, trazendo aquela convicção de que a gente pode ser menino, mas quando Deus põe a palavra dele na nossa boca, a gente se levanta como Jeremias. A gente vai ganhando a convicção de que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus ter derramado dons sobre a nossa vida. E muitas vezes esses dons não se manifestam por causa da nossa atitude politicamente correta, por causa da nossa timidez, por causa das nossas sensações de inadequação diante do modelo que foi oferecido durante tanto tempo, dentro do qual, para a gente poder caber e servir, alguns sentiriam que teriam que cometer determinados suicídios interiores e eliminar bandas e partes inteiras da sua própria vida, e por isso foram se achatando, se recolhendo, se declarando inadequados. Mas não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas maternas? Essa é a única coisa que precisa acontecer entre nós. Aí nessa hora os acovardados, intimidados, culpados, foragidos, inadequados, descrentes, tímidos, visitados e cheios do Espírito Santo são os que prorrompem num alarido em Jerusalém que atrai multidão de pessoas de mais de 17 nações debaixo da terra, ouvindo-as cada uma falar as grandezas de Deus, de modo a que cada um dos ouvintes pudesse entender nas suas próprias línguas maternas. O milagre do nascimento do que Jesus chamou de igreja e do que os apóstolos chamaram de igreja, ou definindo num outro modo o mesmo acontecimento de o caminho,
aconteceu sob os auspícios dessa realidade poderosa. E sem essa realidade poderosa, a gente não faz muita coisa. Eu me lembro do tempo em que a única coisa que contava na consciência cristã nesse país, quando a fé ainda não havia sido corrompida e quando a quantidade enorme de moveres e de modas e de todo tipo de coisa não tinham ainda aviltado e destruído a fé, como efetivamente, posteriormente veio acontecer, de modo que a gente tem um inchaço de crescimento religioso totalmente desconectado da consciência do Evangelho. Mas naquele tempo lá atrás, você via que todo mundo que conhecia Deus e se entregava a Deus e à vida com doação sincera, sabia que não adiantava elaborar baseado em métodos, nem em performances, nem em estratégias, nem em nada disso, porque se não houvesse graça, poder abundante do Espírito Santo, coisa alguma se realizava, exceto as produções humanas da religião. Mas ninguém honesto com Deus estava interessado nisso. Então, nesses dias, eu sei que, no mínimo, vocês vão embora para casa completamente certos da ênfase do que foi dito aqui. E a ênfase é essa. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas é alegria, é paz, é poder, é esperança. E tudo isso no Espírito Santo. As demais coisas são adornos da nossa própria vivência, mas o centro dos nossos desejos se concentram na essência do reino de Deus. E isso não vai ser vivido nem praticado com significação se não for sob profundo poder do Espírito Santo, o que é resultado de uma expectativa contínua do coração diante de Deus, desejando todos os dias ser transformado e renovado no seu entendimento e a cada dia entregar a si mesmo a Jesus com aquele desejo de que o poder da ressurreição se renove em nós hoje de modo existencial e de modo a manter o nosso coração com a alegria e com a exultação da esperança intactos. E que no decorrer disso, quando a gente abre a boca e anuncia a palavra com simplicidade e fé, Deus a confirma por meio de sinais, de prodígios, de graças, e ninguém precisa industrializar a graça de Deus, porque ela será tão mais genuína quanto menos a gente estiver preocupado com o modo como ela se aplicará e quanto mais certo nós estivermos de que ela está presente, porque o Senhor está presente e Ele vai fazer conforme lhe apraz. Mantenha o coração com essa expectativa de fé, com esse olhar permanente, e a graça vai abundando e os seus olhos vão vendo e celebrando as manifestações de Deus à sua volta. Recuperar a visão e a restauração da expectação espiritual, quando a gente se encontra, quando a gente anda, quando a gente caminha, quando a gente ora, quando a gente vê, enxerga e interpreta o mundo, é algo fundamental, porque é a perda dessa expectação espiritual, da possibilidade da intervenção de Deus, de que subitamente circunstâncias sejam fabricadas pelo amor de Deus e você está ali colocado e plantado para dar fruto naquele momento. Quando a gente anda com a mente e o coração alimentados por essa expectação, a gente vai vendo a realização delas à nossa volta, mas quando a gente anda desligado disso tudo, pode ter certeza, a gente passa batido, desconectado, fechado, alienado, omisso, distraído e obviamente nada acontece. Porque essas coisas vão acontecendo quando o olhar da gente enxerga a vida, enxergando-as, no mínimo, como possibilidades a qualquer momento. Isso eu acho que ficou mais do que compreendido esses dias todos aqui, não é verdade? E que o coração precisa renovar essa expectação espiritual, porque quanto mais ela esteja presente, tanto mais
nós mesmos nos separamos em consciência para vivermos conforme o entendimento do reino de Deus, porque diz João, todo aquele que nele tem essa esperança, esse a si mesmo se purifica. De modo que carregar a esperança e a expectação da ação de Deus entre nós, a semelhança também da expectação, da esperança da volta do Senhor para nós, é o que mantém o nosso espírito permanentemente energizado e os nossos vai-vens vão sendo carregados do significado correspondente ao nosso próprio olhar, às nossas próprias esperanças, ao nosso próprio ver, ao nosso próprio discernimento em fé. E aí as coisas brotam. E ninguém fique surpreso perguntando por quê, porque assim será, porque assim está sendo, dentro de você, dentro do seu próprio coração, certo? Hoje à noite eu estou feliz de ver alguns amigos queridos que eu não tinha encontrado, não tinham podido vir ainda, como o Weber e a Débora, que passaram por um susto lá com o Davi, né? E hoje de manhã eu mencionei isso aqui, uma situação calamitosa em Brasília, que precisa ser tratada com urgência, com ação de fé do Evangelho, porque essa tribo dos garotos e das meninas emo, vocês conhecem os emo? Se reúnem para chorar nas escolas, todo mundo choram, choram, choram. O choro está entrando, como outro dia eu conversando com uma adolescente aqui do caminho, disse: esse negócio introjeta, isso vira um espírito. E vai virando, porque já é o quinto que vai para o Pátio Brasil para pular de lá, né? Quanto? 10º. Primeiro, e ontem houve um. Então, esse é um estado de calamidade existencial horroroso, é um grito, é um clamor, e é um espírito, minha gente. Essa coisa vai virando um espírito perverso, que vai alimentando as mentes das crianças, da garotada, e são discernimentos espirituais que a gente precisa ter, são olhares agudos que a gente precisa recuperar, para a gente não ficar apenas acostumado com o dado estatístico. É o 11º garoto adolescente que pula do Pátio Brasil, do grupo dos emo. Isso é um espírito, já virou coisa grave, horrível, e que precisa ser tratada com a devida vontade de discernir, de ajudar e de enfrentar. Entre eles há vários outros, como o meu querido amigo Alexandre Ximenes e a esposa dele, a Carminha, que estão assentados ali. O Alexandre é companheiro de longa data, desde 81, trabalhou depois na Vinde comigo, tem sido amigo esses anos todos. Hoje ele é bispo da Igreja Episcopal Carismática do Recife e é colega de ministério do nosso irmão Martorelli. Cadê o Martorelli? Está aí? Está lá o Martorelli. Então são nossos amigos queridos e estão juntos aí. Acompanha-os o nosso irmão aqui do caminho Brasília, o Dr. Carlos Alberto, que é nosso amado irmão, companheirão querido, e com eles vários outros. Mas de uma maneira muito especial, eu queria apresentar uma pessoa que eu não conhecia, embora eu me sinta íntima dos pensamentos todos dela de luta, porque vocês sabem, eu sou um fanático do Premier Combate. Eu estou virando faixa preta de jiu-jitsu, não sei que dan pela televisão, de tanto assistir. E desde a infância que eu carrego essa paixão, na juventude eu me envolvi intensamente com isso tudo, e depois, quando o Ministério me absorveu por completo, me absorveu de modo a me afastar da lida, mas não roubou 1 milímetro de interesse do meu coração. E nos últimos 8 anos, por contingência de estar vivendo com a vida mais tranquila e mais controlada, e também pela contingência de ter aparecido no cabo o canal Premier Combate, 24 horas de boa pancadaria, então eu fico variando ali entre o 51 National Geographic Explorer, o 52, o Discovery Channel, o 55, History, e o 135, Premier Combate.
Aí eu vou de pesquisas científicas detalhadas nos ramos os mais diversos, explorações arqueológicas e paleontológicas e perspectivas de previsão do futuro, para de repente chegar no real fight, naquela realidade imbatível. Levanta quem levar melhor hoje. E aí está o nosso amigo Calão, que eu comecei a apreciá-lo antes dele ser comentarista técnico, orientador técnico lá da Black House, que tem parceria com a BTT, com Minotauro, essa moçada toda que a gente já ouviu falar, ou quem conhece melhor, conhece melhor. Então, ele, depois de ter sido lutador muitos anos, se tornou orientador técnico e promotor de eventos. Aí ele está aqui por duas razões. Uma, porque é nosso irmão na fé, ele e a esposa dele, são queridos irmãos na fé no Senhor Jesus. E a gente percebe isso até ouvindo os comentários dele na televisão, porque não tem bobeira de crente, não é aquele comentário de uma pessoa que está se defendendo, se explicando por estar ali. É normal, natural, tranquilo, dá um toquinho ali, um toquinho acolá. As interpretações são sempre moderadas, ponderadas, de bom senso, não tem arrobos raivosos em nenhuma direção, tudo é calmo. Ele dá o testemunho dele pela própria interpretação serena das coisas que ele faz ali. E a Adriana, que é outra apreciadora extraordinária, né? Hoje em dia ela já começa até a saber o que os caras deviam ter feito e não fizeram na luta. Por que ele não fez isso, meu amor? Eu falei, porque ele foi tardio no pensar. Faltou reflexo, rapaz. Não está rodando o software dele ainda, até desacordado. Mas eles estão aqui por duas razões. Uma, vieram e vão participar conosco de alguns desses nossos encontros, e amanhã à noite lá no La Salle. E a segunda é porque o nosso irmão Rômulo, que não está presente hoje aqui, porque a feira dele principal, que acontece uma vez ao ano, está acontecendo agora, e é sempre nessa época, a Spotier, e o absorve por inteiro, ele está sofrendo de não estar aqui com a gente. Mas eu dei uma ideia ao Rômulo há uns 3 meses atrás, eu acho, foi quando eu liguei ao Carlão a primeira vez, ou 2 meses. Falei, você com esses eventos todos, por que você não monta a melhor luta de vale tudo do Brasil aqui em Brasília, para fazer disso aqui uma meca mesmo, uma capital de verdade, de uma coisa bem feita, porque quem fica ouvindo fica pensando em briga, não é. Quando você começa a entender, você vai discernindo que o pessoal até sangra, mas quase nunca sai machucado, e o coração do pessoal vai se acostumando a transformar aquilo num encontro que é meio dos Vera, em muitos aspectos o é completamente, mas tem muita regra, muito anteparo e muito profissionalismo e muita vontade de simplesmente ver também um meio de vida prosperar, porque no fundo, além de esporte, depois de espetáculo e show, é sobretudo um meio de vida para aqueles que a ele dedicam-se, né? Então, essas são as duas razões pelas quais eles estão hoje aqui, e para vocês nós também damos o nosso muito bem-vindo de todo o coração, meu querido. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho? Está contigo? Cadê o Jack? Oi. Vamos cantar gostoso? Vamos. Eu não sei se vocês estão com calor, mas eu estou achando esse lugar meio quente. Vai uma sugestão aqui. Equilibrada, né? Por favor. Isso. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. Abre um pouco, isso. Tá bom? Aquele meu Jesus, Salvador, outro igual não há. E agora, minha gente, quem chegou, chegou. Quem está aqui já chegou, e é hora do coração colocar toda a atenção na direção do que nós viemos fazer e buscar juntos esta noite aqui, em nome do Senhor. Todos nós. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
os dias quero louvar as maravilhas do seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos do início, meu Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Eu queria chamar o Fonseca até aqui à frente, por favor. Por favor, dá uma chegada aqui. E queria pedir ao Bento para também dar uma chegadinha aqui, para ajudar o Fonseca a subir ali. Jesus, Jesus, deixa-me
deste o teu Espírito, agora eu te amo tanto. Jesus, Jesus, deixa-me contar-te o que sinto. Tu me deste o teu Espírito, agora eu te amo tanto. Jesus, 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 deixa-me contar-te o que sei. Tu me deste o teu Espírito, agora eu te amo tanto. e agora te amo. Agora eu te amo tanto. Bom, boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, o que vai acontecer agora necessita explicação. De manhã, quem estava aqui viu o Fonseca perguntando para o Caio, que ele estava perguntando porque ele não sabia, e ele gostaria de saber o que significava quando o Caio dizia sobre ungir os enfermos. E a gente estava brincando da simplicidade. Não, o Caio falou, é simples. Então, quando foi agora à noite aqui que começamos a cantar e ouvir, eu lembrei que o pedido do Fonseca foi público, então por isso a gente podia fazer a unção do Fonseca como congregação e como Caio visitando alguém que pede para ser ungido, nós podíamos fazer publicamente. Não que isso vá se transformar no culto do ungido do óleo, não tem nada. O Caio vai mostrar os elementos que eu fui buscar lá embaixo, os elementos santos e santificados, que tem apenas a simplicidade. Explica aí, Caio, o resto. Esse aqui ele trouxe de Israel. Ele foi pegar no Jardim do Getsemane. Você está falando muito próximo. Que é para poder ter um poder especial no óleo. Ele está falando muito próximo da cidade que há alguns anos atrás houve um derramamento de óleo de Israel numa determinada igreja que ninguém sabe, não interessa dizer o nome, e era o óleo que tinha vindo de Israel, só que o gerente do Carrefour era crente, foi todo comprado daquele óleo de soja. Esse não, esse veio da cozinha daquele Da baixo. cozinha. Então, quando o Senhor disse que, quando o Evangelho diz que Jesus curava os enfermos com a palavra, ordenando, mas também impondo as mãos sobre eles e ungindo-os com óleo, estava referindo-se a qualquer óleo. Não é o óleo que tem poder, o óleo não é um fetiche, não é um ídolo, isso aqui não é paganismo, isso não é magia, não é bruxaria. O óleo não carrega nenhum poder em si mesmo. Ele é uma simbolização. E ele carrega apenas o valor dessa simbolização conforme a pessoa discirna aquilo como símbolo do que ela crê e espera. De modo que cada um tem um óleo que crê. Fonseca, meu irmão amado, eu que sou gusano, vermezinho de Jacó, dentre os pecadores o principal, sem nenhuma virtude pessoal, te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a palavra da vida, conforme a promessa da cura, conforme a palavra da fé, e em nome do Senhor Jesus, eu digo a ti, meu irmão, que tu estás curado. Crê e recebe a cura, o bem-estar, a saúde completa, e diz
desenvolve teu ministério sem dor. E não esperes nenhuma dor daqui para frente. Ao contrário, que tu caminhes no chão dos confortos e que tu e tua casa recebam todo o conforto que vocês precisam. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vai na paz. Você é faixa preta de judô. Convido o Carlão para um rola-rola para mostrar que está curado. Em nome do Senhor. Pode, Carlão. Vem cá, meu irmão. Eu gostaria de orar por você. Em nome do Senhor. Não tem rola-rola, não. Estão achando que você está com medo de mim? É amigo, é amigo. presente na vida deles agora e para sempre. Amém. E quando ele encontrar Jesus, ele encontra de braços abertos. Que Deus ilumine e proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Conforme cada uma das tuas necessidades e conforme o amor dele por ti, os quinhões, os dons, os presentes, as sabedorias do amor dele para com a tua vida, que ele te encha de fruto, que ele guarde a tua casa, o teu casamento, que ele mantenha o teu coração firme na simplicidade do amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje à noite, antes de dizer o que eu propriamente gostaria de dizer, eu pedi aqui a Adriana a saída de casa para anotar umas coisinhas para mim, que eu queria retomar de hoje de manhã, daquela nossa sessão de perguntas e respostas. E a primeira coisa foi uma pergunta que não pôde ser feita pelo meu amigo Martorelli, reverendo Martorelli, da Igreja Episcopal Carismática de Boa Viagem, no Recife. E ele, diante de tudo que tem ouvido aqui, de tudo que tem sido dito, ele me perguntou algo e eu pedi a ele a permissão de formular a pergunta dele e respondê-la hoje à noite aqui. E o que ele perguntou foi: escute, comunidades, grupos que não são estações do caminho da graça, mas que têm a mesma visão, creem nas mesmas coisas, identificam-se com o mesmo espírito, desejam fazer a mesma caminhada, só
não tiveram, por circunstâncias as mais diversas, históricas, ou por decisões pessoais, ou por conforto do próprio estado de coisas que está acontecendo de uma maneira tranquila e saudável conforme o Evangelho, ele diz, nesses casos, não existe nenhum meio da gente estabelecer conexão para continuarmos caminhando juntos com o caminho da graça, ainda que, por exemplo, no caso dele, ele seja pastor ou mentor, conforme a nossa linguagem, da Igreja Episcopal Carismática de Boa Viagem. E a minha resposta é a seguinte, vou responder com inúmeras respostas que eu tenho dado a muita gente que me escreve, nas mesmas circunstâncias. E recentemente em Manaus, eu ouvi uma história muito semelhante, relacionada à Igreja Batista, um pastor que tinha se desligado lá, que vem acompanhando as coisas que a gente vem dizendo e nelas crendo, mas que por uma série de razões me perguntou, escute, a minha comunidade aqui está toda voltada na intenção de andar conforme a proposta do Evangelho explicitada por você no site, nos livros, nas coisas que a gente acompanha, vê e ouve. Será que eu poderia apenas ser a igreja tal no caminho da graça, a gente fazendo essa jornada junto e dizendo para todos que essa jornada está sendo feita juntos? Eu disse, absolutamente livre, faça isso. Como vários amigos meus, eu tenho um amigo que é presidente de uma denominação aqui no Brasil há muitos anos, e ele, toda vez que me encontra, ele diz, olha, eu estou lá no caminho da graça, porque não dá para ser de um outro modo. Então, não só pode ser assim, como eu vou desejar realizar, além do nosso encontro nacional dos mentores do caminho, eu vou desejar realizar uma vez no ano um encontro que não seja uma convocação do caminho da graça, um encontro que seja uma convocação a todos os discípulos do Evangelho que queiram se encontrar. Amém, meus irmãos? E vou convidar alguns amigos meus, alguns remanescentes, alguns dos que não dobraram o joelho a Baal, para participarem no evento, falando também, e mostrando para uma comunidade muito mais ampla que no meio disso tudo há um coração que não se dividiu em nome do Senhor Jesus. Amém? Então orem por isso, e meu querido Martorelli, esse é o Espírito, eu espero que encontro a encontro a gente esteja junto, e não só nos encontros, mas de muitas outras formas e modos, em nome do Senhor, tá bom? A outra coisa é a seguinte, desde o dia que eu cheguei, que eu sinto aquele nervosismo do pessoal. Você, Caio, você vai ficar aqui? Você vai dormir? Tem alguém até que quer certificar se eu estou mesmo. Qual é o seu quarto? Está em que andar? Já dá assim como óbvio. Escuta, qual é o teu andar? Aí me vem indo embora, eu vejo assim, alguns rostinhos tristes, sabe? Chego em casa, eu falo para a Adriana, digo, puxa, eu queria tanto que eles entendessem que não tem nada a ver com o que eles estão pensando. E eu lamento muito, meus irmãos, que eu esteja ainda tão novo, com menos de 53 anos de idade, e tão idoso, ministerialmente falando, tão cansado. Eu estou pregando o Evangelho desde 18 anos e meio, não de vez em quando, não como os pastores pregam 2, 3 vezes na semana. O meu dia começava cedo. Eu passava o ano inteiro pregando 600, 700, 800, 900 vezes, sem contar os programas de rádio e televisão. E quando eu prego, eu não tenho nenhum controle, vocês sabem disso. Se me bota num estádio para 100 mil pessoas, aí é que o meu descontrole é absoluto. E se Deus começa a derramar muita coisa, no tempo que a energia de potro estava vibrando assim com todas as intensidades, meu Deus, às vezes eu tinha começado a pregar às 6 da manhã, já tinha pregado 12 vezes no dia, já era 00:30, 1h, e me aparecia alguém
pedindo para eu ir falar numa vigília às 2 da madrugada numa praça, e lá ia eu até às 5 para voltar a falar às 6h30 outra vez, e foram anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, e muitos anos, não poucos anos. De modo que o que para as pessoas é um evento, para mim não era. No mesmo dia eu ia a dezenas às vezes, cada um estava no seu único. Eu não. E hoje, toda a chance que eu tenho de estar em casa, eu estou, de ir para a minha cama, eu estou, e quando eu comecei o nosso trabalho aqui em Brasília, e ano a ano eu tenho redito a mesma coisa. Eu lamento muito que vocês tenham vindo para um convívio mais íntimo comigo, justamente numa época em que, depois de tantos anos, de tanta coisa, o meu coração sente uma necessidade imensa de quietude e de reclusão. Não tem nada a ver com as pessoas, não estou querendo que ninguém fique parecido comigo, é só uma estação da vida. Eu já tive todas as estações, e agora eu estou tendo algumas que eu não tinha. E essa é uma estação de serenidade e de quietude, de modo que eu não gostaria que ninguém ficasse interpretando as minhas idas em casa como se fosse aquela atitude de um indivíduo que não quer estar presente. Não se trata disso, eu só me canso muito. Quando eu acabo de falar, se eu pudesse, eu apertava um botão aqui, caía num tobogã escuro, que me jogasse num quarto escuro, numa cama escura, para eu ficar quieto umas 2 horas, até a minha mente parar. Então, tem gente que fica pensando que é pressa por outra razão, é só por respeito a mim mesmo, que eu não sou menino, desde os 18 anos que eu me trato como um homem grande e sério. Quem me conheceu esse tempo todo sabe que eu não brinquei de pregar o Evangelho, eu o fiz com toda a minha intensidade, de manhã, de tarde, de noite, e não foi só pregando, foi uma carreata de coisas sem fim, de modo que não pensem nem que eu me sinto culpado. Eu fico triste de ver, às vezes, aquele olharzinho, mas eu vou embora sereno, sereno, sereno. Porque eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo por mim mesmo e o que eu devo fazer, se eu desejar ainda ter alguma chance de continuar participando com vocês por mais tempo. Mas se alguém quiser acelerar o processo, basta eu ficar por aqui, de manhã, de tarde, de noite, que vai chegar uma hora rapidinho, que eu vou querer uma outra coisa. Então, respeitem a minha consciência de mim mesmo, que a gente vai muito longe caminhando assim. E eu sinto necessidade de dizer essa palavra a vocês com toda a verdade, porque nenhum de nós aqui é criança. Tá bom, minha gente? Não estou dizendo que esteja bom, estou dizendo que é isso aí. Nenhuma necessidade de aprovação. Só é como é, tá bom? Paizinho querido, agora eu peço que tu nos ajudes a termos um coração predisposto à tua palavra, ao teu espírito, à tua verdade, e que tu escrutines o nosso coração, e que tu esquadrinhes o nosso ser, e que tu nos chames à luz da verdade, que tu ponhas a nossa cara voltada para a luz e patenteis ante os nossos próprios olhos a nossa verdadeira face, para que o nosso coração seja movido pela vontade, em se enxergando, ser transformado. Por favor, assenta a palavra do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Já acharam? Capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo 3, agora 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois dentre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. No primeiro texto que a gente leu, 1 Timóteo 3, nós temos as qualificações e definições do indivíduo com aspiração, com desejo ou com chamado episcopal. Episcopal significando um chamado para liderança, para cuidar dos outros, para superintender sobre a situação de uma comunidade, para servir de guia, para servir de ancião, ou de presbítero, ou de bispo, que tudo isso significa exatamente a mesma coisa, para ser, no nosso caso aqui, um mentor. Se alguém aspira a uma coisa assim, com genuinidade, diz Paulo, excelente obra almeja. Porque se aspirar com genuinidade, está aspirando não um status, não uma posição, não uma função, mas um lugar de serviço. A palavra ministro, no Novo Testamento, significa a mesma coisa que servo. Assim como diácono, diáconos, todas essas palavras designam um mundo no qual o sujeito da designação é servo dos demais. E quando se diz aqui que se alguém aspira a isso, de acordo com o Espírito de Jesus no Evangelho, e é sempre a partir do Evangelho que eu preciso ler todas as coisas, porque, como a gente tem aprendido aqui no Caminho da Graça, Jesus é a chave interpretativa, é a chave hermenêutica, a partir da qual a gente entende as Escrituras todas, de modo que, para entender o que Paulo está querendo dizer, eu preciso fazer isso a partir do que Jesus disse. Jesus disse, entre vós, quem desejar ser o maior, seja esse o que vos sirva.
Portanto, se alguém almeja ao episcopado, a gente não tem que pensar no almejar ao episcopado conforme os paradigmas psicológicos, existenciais e emocionais da religião, que faz com que a ambição pelo episcopado seja uma ambição de status, seja uma ambição de poder, seja uma ambição de supremacia, seja uma posição de cobertura sobre os outros, de ficar no pináculo, na ponta de uma pirâmide, tendo uma quantidade enorme de pessoas que servem. E esse indivíduo surta a ponto de pensar que ele é o guarda-chuva espiritual de todos os outros e de que a comunidade inteira existe para servi-lo. E ele é o bruxo dessa comunidade, de modo que todos o temem, porque se uma maldição proceder dele, desgraças podem acontecer. Não é nesse espírito perverso, nem diabólico, nem pagão, nem bruxificado que nós estamos pensando e nem falando. Esse é o espírito da igreja, entre aspas. Esse é o espírito da religião. Esse é o espírito do cristianismo constantiniano. Esse é o espírito das batas dos cardeais. Esse é o espírito dos chapelões que designam ranques, como num exército de poderes espirituais, aonde a ambição maior no meio evangélico é virar apóstolo, no meio católico é virar papa, mas as equivalências são idênticas. A ambição maior, especialmente no meio carismático evangélico, é a síndrome de Lúcifer. Não é disso que nós estamos falando. É segundo Jesus. Segundo Jesus, o maior é o que serve. Segundo Jesus, ao reunir os 12 na última ceia e se despir diante deles e ficar absolutamente nu, coberto apenas por uma toalhinha com a qual veio a cingir-se, e descingia-se da própria toalha, ficando nu outra vez, cada vez que lavava os pés de cada um daqueles discípulos, para no final dizer: se eu sou o mestre, se eu sou o Senhor, vos fiz isso, fazei vós igualmente uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, e no meio de vós alguém será tanto maior quanto seja aquele que mais sirva, que mais se dê, que mais se entregue, que mais se doe, que mais se disponibilize, que mais se ofereça, que mais se disponha, que mais cumpra cabalmente o seu ministério e cada vez mais tenha consciência de que a sua vida nada mais é do que uma contribuição ao bem-estar do corpo imediato da fé e àqueles que à nossa volta no mundo inteiro haverão de se beneficiar da nossa própria existência como sal da terra e luz do mundo. Isto posto, o texto está salvo da religião. Isto dito, a gente já pode ler outra vez 1 Timóteo 3, sem aquela angústia, se sincero é o nosso coração em relação ao repúdio de todas essas estruturas pesadas de manipulação religiosa que são postas como cangas sobre os indivíduos e sobre as quais muitos de vocês estiveram muito tempo sob grande opressão. Uma vez liberto o texto desse espírito da religião que o poluiu, que o impregnou, que o corrompeu, olha só o que ele se torna outra vez. Se alguém aspira a servir, a ser ministro do serviço, se alguém aspira a dedicar-se inteiramente ao serviço dos irmãos, se alguém tem meios, modos de poder separar sua própria vida para essa dedicação, pode saber que grande obra almeja. Porque vocês vão viver para lavar os pés dos irmãos. Vocês vão ser glória dos irmãos aguentando pesadas, como diz Paulo. Por amor de vós, diz ele, eu suporto todas as aflições. Suporto ser julgado,
pelos judeus, suporto ser chamado de blasfemo, suporto ser chamado de herético, suporto ser chamado de desviado de toda a consciência de Israel, suporto ser chamado de traidor, suporto ser chamado de aliado aos loucos da terra. Por amor de vocês, eu suporto ser lixo do mundo, escória de todos, disse Paulo. Porque vocês são a minha glória e coroa. E de um outro lado ele diz, não se esqueçam de que eu sou a glória e a coroa de vocês, porque eu estou segurando essa onda inteira, para vocês poderem ter a liberdade de viverem como vocês estão podendo viver como gentios, mas enquanto isto eu seguro um peso que só Deus sabe, com toda alegria, não vou negociar. E nem vai cair. Segura a luz, meu irmão. Então, olha aqui. Quando você olha para esses homens, o que você vê neles é esse espírito. Nenhum deles achava que ser apóstolo era ser colocado num pináculo. Ninguém achava que se tornar apóstolo significava passar a ser servido como um nababo. Ao contrário, eles sabiam que aquilo significava ter que carregar dores, pesos, sentimentos, aflições. Paulo diz, quem é que se aflija que eu não me aflija? Quem é que se angustie que eu não me inflame? É carregar no peito um sentimento de solidariedade e de serviço que coloca a gente numa perspectiva de pensar a vida inteira em função e em favor do maior número possível de pessoas. E de se colocar como pavimento do caminho dessas pessoas. Excelente obra almeja. Agora é isso que você está querendo? Porque ser mentor no caminho da graça não é outra coisa não, minha gente. Vocês estão pensando que nós vamos inventar alguma outra coisa, que tem um novo mover? Os novos moveres estão todos repreendidos em nome de Jesus. A gente fica com a ação eterna da revelação que não muda. É aqui. Fiel é a palavra e é digna de toda aceitação. Agora, no nosso meio, o indivíduo deve almejar essa posição, porque se diz o quê? Meu irmão, você é cabeça, não é cauda. Foi feito para liderar. No meio cristão, o líder se transformou em líder mesmo. Naquele cara que sai dando ordem em todo mundo, que todo mundo vai obedecendo atrás dele, que não tem paciência para ninguém, que não tem misericórdia com ninguém, nem de coisa alguma, que não está preocupado em absolutamente nenhum sentimento, nenhuma dor, nenhuma aflição. O mundo inteiro vai existir em função dele, e ele foi chamado por Deus para ser cabeça. Cauda é coisa de idiota, de otário. E o interessante é que eles enganam todo mundo, dizendo que todo mundo na comunidade é líder, só tem cacique, ninguém serve. Ou então, entre nós, o significado disso é status, ou é posição, ou é função, ou é reconhecimento. No entanto, nós queremos voltar a ser gente simples do Evangelho, e a pergunta é, o que é que qualifica um indivíduo? Não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da saúde do ser, da existencialidade dele, para estar neste lugar onde ele serve, ele se torna referência de serviço. Eu recebo na internet todas as manhãs, eu não sei vocês, mas uma quantidade enorme de cursos cristãos de marketing. Vocês recebem? Marketing. Vem aprender isso, aquilo. Essa semana em Manaus a gente ficou sabendo de uma coisa extraordinária, Adriano Miller, triste e engraçada. 2 grandes líderes hipercarismáticos brasileiros e neopentecostais e de moveres os mais variados,
que eu conheço desde o tempo que eles ainda não usavam fralda, muitos anos atrás, uma pessoa ligadíssima a eles me disse que eles foram a São Paulo fazer um curso de hipnose coletiva com o Laí Ribeiro, para aprenderem a hipnotizar o público. Olha de onde vem a unção do Espírito Santo dessa moçada. Do Laí Ribeiro. Hipnose coletiva, sugestão e outras coisas. Foram se qualificar. Nos meios cristãos históricos, designando-os presbiterianos, episcopais, luteranos, metodistas, congregacionais, entre outros, a grande ênfase para que o indivíduo aspire ao episcopado é a formação acadêmica. Fica 4, 5 anos num seminário, vai para lá crente, volta duvidoso, vai cheio de paixão, volta cheio de presunção, vai cheio de amor pela Bíblia, volta cheio de crítica textual, vai cheio de intrepidez para pregar a palavra, volta politicamente correto e acovardado, vai macho de Deus e volta, eu não vou dizer o quê. Volta daquele jeito. É. Nos meios pentecostais, o cara tem que ser cara de pau. Essa é a qualificação. Irmão, tu tem coragem para essa? Tem, então vai lá que é contigo mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Aí vai, aí o cara não quer saber, ele tem coragem. Vai lá e prega a mensagem sobre o irmão Ostra. 10 anos, faz apelo. Tem gente que se converte. E ele prega. O homem tem que ser liberto do espírito de ostra. O homem ostra é um homem fechado, é um homem encaramujado, é um homem ensimesmado, é um homem que carrega uma casa como um peso nas costas. É o homem ostra, mas Jesus está hoje aqui para libertar o homem ostra. Todos os homens ostras venham à frente em nome de Jesus. Aí vem aquele povo todo, aleluia, aí vai. Até que descobriram que, de fato, ele lia um texto lá, o homem ostra. E, de fato, a leitura era o homem austero. Mas ele pregou muitos anos e muita gente se converteu durante esse período inteiro, não é? Já no meio neopentecostal, essa coisa acontece na base dos fetiches. E também das capacidades de comunicação. Se o indivíduo tiver talento de camelô, ele vira bispo em pouco tempo. Porque dão a ele metas financeiras a alcançar, ele vai sendo transferido para uma praça cada vez mais superior, se ele for bater nas metas financeiras, e aí ele entra naquela Herbalife, e vai, ele fica guloso, desesperado, e vai em frente. Então a pergunta é, está qualificado? É respondida, está sim, o cara é bom de gogó, que não é brincadeira, dá nó em pingo d'água. Ele se qualifica assim. Hoje em dia, já no meio cristão em geral, a grande qualificação é ter talento de gugu, que é aquele animador de auditório, que vai, que vem, que mexe para lá e para cá. Se ele souber guguzar, ele está qualificado para essa situação. Qual foi a última vez que vocês ouviram pessoas preocupadas com isto aqui? De verdade. Conforme está posto aqui. Os grupos históricos que são tão ávidos por saber e conhecimento, colocam toda a sua ênfase no fato de que esse que almeja o episcopado deve ser apto para ensinar. Essa é a qualificação. Aí eles vão ensinar grego, hebraico, se possível,
aramaico, vão dar a eles todos os filósofos gregos, vão fazer o cara amealhar o máximo de conhecimento, sobretudo ler o máximo possível de gente que não crê na Bíblia, que é para eles ficarem assim, bem preparados para o ministério, apto para ensinar. Mas o interessante é que a ênfase de Paulo não recai sobre isto. É necessário que o bispo, o mentor, seja irrepreensível. Não significa que ele é impecável, significa apenas que ele é um indivíduo de bom senso e que as ações dele são ações que ele faz com ponderação, ele não deixa para refletir depois. Ele é esposo de uma só mulher, significa dizer que ele não tem duas concomitantemente. Os grupos mais radicais dizem aqui que esposo de uma só mulher é o cara que só pode ter sido casado uma vez. Se o bichinho ficar viúvo, quem sabe ele tem a segunda chance. Mas não se contempla aqui, por exemplo, a possibilidade de que um indivíduo que tenha tido um outro casamento, agora, na nova consciência que ele tem, seja esposo de uma só mulher. Isso aqui só fazia sentido ser dito nos dias de Paulo, porque o público que ele encontrava e ao qual a palavra do Evangelho chegava, era um público de cultura em meio à qual era permitido a um homem ter mais de uma mulher. De modo que ele chega, prega a palavra, se o indivíduo tem duas ou tem três, fica assim mesmo, é o que ele diz em 1 Coríntios 7, se a conjuntura está determinada, determinada está. Mas se você pode fazer um upgrade, ainda se tornar livre e dar um passo mais adiante, não aproveite a oportunidade. No entanto, para estabelecer a referência na nova comunidade, do padrão que tinha a ver com o princípio, porque desde o princípio Deus criou homem e mulher conforme Jesus ensinara, o Evangelho vai chegando nessas novas localidades, respeita a situação que encontra, quem foi chamado pelo Espírito Santo numa dada situação, nessa situação será acolhido e respeitado, mas os que forem indicados para serem referencial da comunidade nova que está sendo construída a partir de um entendimento novo, esses devem ser marido de uma só mulher, porque assim é que foi desde o princípio. Deve ser temperante, significando dizer que ele não é uma porra louca, eu vou usar uma outra palavra mais fácil, ele não é descacetado, ele é um cara que tem ponderação, as coisas dele têm tempero, tem equilíbrio, ele não é um ser dos polos, é sóbrio, não ama o exagero, é modesto, não é seu próprio relações públicas, jamais se trata na terceira pessoa como alguns pregadores evangélicos muitas vezes se tratavam. Eu conhecia um que o tempo todo ele dizia assim: agora, irmãos, vai pregar o pastor fulano de tal. E agora está chegando o pastor fulano de tal, preparem-se, abram a Bíblia, porque o pastor fulano de tal quer que vocês abram. Agora fiquem em pé com o pastor fulano de tal, porque o pastor fulano de tal vai orar. E agora, eu não estou de brincadeira não. E ia o tempo todo, e você ficava pensando que era uma outra pessoa que ia chegar, você não ficava porque conhecia o cara, era ele. Ele não era modesto, aquele ali era moda pura. Modesto, hospitaleiro. E aí o cara diz assim, deve ser aquele indivíduo que soca a casa dele de gente. A mulher já diz: Senhor, salva-me desse episcopado. Tem nada a ver com isso. Hospitalidade é um conceito muito amplo. Ninguém deve ficar socando pessoas em casa. A gente acolhe pessoas em casa, aqui e ali, mas colocá-las dentro de casa o tempo todo é receita para um monte de dificuldades familiares. Hospitalidade, todavia, se pratica de muitos modos: no acolhimento, na inclusão, na ajuda para estar, no abrir de portas, na facilitação de coisas, na afirmação do indivíduo, na capacidade de fazê-lo não se sentir um estrangeiro entre nós. Tudo isso é hospitalidade de maneira ampla. Ser hospitaleiro é uma atitude.
Seja apto para ensinar, conheça a palavra, entenda o que está dizendo. E não seja, portanto, neófito, recém-chegado, tolo, simplesmente porque é bom de conversa, ou bom de comunicação, ou bom de papo, ou carismático, ou interessante, ou conhecido na cidade, ou tem dinheiro. Não é por nenhuma dessas razões que ele será chamado, se ele não tiver a qualificação dessas coisas que habitam, antes de tudo, o espírito e a consciência. Não seja dado ao vinho, não significa que ele não deva, eu não possa gostar de vinho. A recomendação aos diáconos é mais branda, não seja dada a muito vinho. Significa dizer que há coerência com o espírito da sobriedade, da temperança. Não seja um indivíduo viajante, não seja um indivíduo que prefira um estado de torpor do que a inteireza da sua consciência. Não se está proibindo o indivíduo de tomar qualquer coisa que possa alterar a consciência, apenas se o recomenda que seja moderado, a um nível de tolerância que nos leva à alegria, à boa experiência, ao relaxamento. Tudo isso é bom. Bem-aventurado, no entanto, é aquele que sabe o seu próprio limite. E como eu tenho dito esses dias, a gente se equilibra não indo para o polo oposto, a gente se equilibra sendo equilibrado. Tem gente que fica querendo ser antítese. Eu tenho um irmão que bebe muito, então de mim ele não vai ver, eu jamais vou tomar uma gota de uma loura num dia quente, nem com picanha com sal grosso, eu não bebo. E o cara está ali desesperado, mas o meu irmão vai ver, e vai ficar julgando o sujeito ali o tempo todo. Está bebendo? Vai. Sabe por quê? Porque o irmão dele tem tendência a ficar ébrio, e ele é crentão. Como ele quer ajudar o irmão, ele resolveu virar a lei seca. Ele fica no polo de cá. Ainda chateia o cara lá. Sem saber que a melhor coisa que ele podia fazer era dizer para o irmão dele: olha, você não pode beber porque você é alcoólatra. Infelizmente essa é uma condição. Você não pode botar nada na boca. Agora eu não sou. Eu não sou. Não vou te provocar, não vou nada. Agora a minha consciência está intacta. Você nunca na vida vai me ver bêbado, nunca na vida me verá cambaleante, nunca na vida me verá errando passo, nunca na vida vai me ver com o beiço meio caído, nem babante. Se eu estiver babando, minha interna foi AVC. Entenderam? AVC. Porque não tem nada que eu preze mais do que a inteireza da minha lucidez. Minha maior onda é minha inteligência e minha lucidez. Eu não negocio ela com nada, nem por coisa alguma. Diga isso para o seu irmão. E você, irmão, assuma que você é alcoólatra, que o seu irmão não é, que ele não, você não tem que ser o karma da vida dele. De modo algum. Essa é a temperância, é a modéstia, é a sobriedade. Não ser dado ao vinho é isso, é não passar já acordado dizendo: meu Deus, hoje não tem vinho, o que vai ser de mim? Como será a vida sem vinho? Eu nunca mais viverei. Oh, vida angustiada. Sem vinho eu não quero. Senhor, obrigado pelo Espírito Santo, mas eu prefiro vinho. Tem gente que é mais ou menos assim. Tem gente que diz: Senhor, Espírito Santo, a gente tem todo dia para se embriagar, mas vinho falta no mercado. Você está rindo, né? Eu estou te ouvindo daqui. Não seja dado ao muito vinho, não seja violento. Aí você diz: vocês estão querendo organizar a luta aqui em Brasília? Agora, interessante, as pessoas menos violentas que eu encontrei na minha vida foram as que sabiam se defender. Geralmente são os que não sabem que pela insegurança se tornam extremamente agressivos e violentos. O chamado aqui é muito mais do que para aquela violenta que se manifesta mediante socos e agressões, que essa é tão chocantemente fora de hora, no meio de qualquer vínculo e relacionamento humano, mas sobretudo aquela violência que a gente faz sem pontapés e sem socos, com palavras, com energias, com atitudes, com postura, com hostilidade, com olhares, com abruptezas, com chutes súbitos, com capacidade de descartar.
Essa é que é a violência todo dia que a gente experimenta e que nos faz mal, e aquele que lidera, servindo, não pode carregar no seu coração esse espírito. Ao contrário, seja cordato. Se puder haver acordo, que acordo haja. Odeie contendas, fuja delas. Não tenha prazer nelas, desista delas, renuncie a elas, abomine-as de todo o seu coração. Elas não levam a nada a não ser a corrupção dos ouvintes e a afirmação de um espírito de antagonismo e de contradição que facciona e quebra toda a possibilidade de amor, de unidade, de fraternidade, de encontro. E não seja neófito, para não suceder que fique bobo, ensoberbecido, jactancioso, arrogante, tolo, cheio de si, e assim incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que os de fora olhem para ele e digam: ali vai passando um cara que é gente boa de Deus. Geralmente, os que almejam o episcopado querem ter um bom testemunho dos de dentro, não é? Todo mundo vote nele. Aí ele vira um santo, especialmente em época de eleição, quando vai ter escolha. O cara fica um santo, ele jejua, ele ora, ele faz qualquer negócio, fica igual ao Mané Vieira, não é, Alexandre? Lá no interior da Paraíba, que não queria perder o eleitorado dele pastoral, e há 40 anos atrás, sei lá quanto tempo, quando surgiu a renovação espiritual no Brasil, ele foi visitar uma irmã. E como é que foi a história? Você podia contar para a gente? Seria constrangedor você levantar e contar para nós, Alexandre? Mais uma. Aleluia, sem esse poder não vai. Cara, nessas épocas fica assim, né? Não sabe para que lado atira. Sem esse poder não vai. Ele está interessado no bom testemunho dos de dentro, em que todo mundo diga: ele é o cara, igual o Romário. Mas a ênfase do Evangelho são os de fora. É o padeiro, é o açougueiro, é o banqueiro, é o bancário, é a empregada, são as pessoas, é o médico, é o advogado, os colegas, os companheiros, os que trabalham juntos, são todos esses que dizem: ali vai um homem que é gente boa de Deus. Às vezes essas pessoas no nosso meio, nem são tão bem cotadas, nem percebidas. Alguém aqui do nosso meio, do grupo de Brasília, conhece o nosso irmão Carlos Alberto, aqui no auditório? Conhece Carlos Alberto? É maluco. Alguém mais conhece Carlos Alberto? Ou que vocês jogam tênis com ele, andaram dando uma recatada no nosso amigo ali, bateu no rosto dele a raquete. Mas lá no caminho nem todo mundo conhece o Carlos Alberto, mas você entra ali naquele hospital de base, já é a quinta ou sexta pessoa que eu mando para lá que volta assim, me dizendo: meu Deus, o povo todo ama aquele homem lá, porque a hora dele acaba, ele vai ficando, e vai servindo, vai se dando. Isso é um bom testemunho dos de fora. Ao passo que ele dissesse: olha, meio-dia acabou, estou indo porque tem uma vigília agora que eu vou orar, porque eu não vou ficar aqui atendendo esses doentes, não. Eu tenho mais aqui lá me santificar. Mas, ao contrário, o cara resolveu que Isaías 58 é a devoção dele, e ele vai tratar e fazer a devoção dele tratando de doença humana e de necessidade humana. E isso traz bom testemunho dos de fora. É o que acontece com o Marcelo lá em Santos. Ele toda hora fica querendo, na dúvida, se ele fecha a clínica para poder dar tempo integral à estação. E eu fico dizendo: meu irmão, não faça isso, continue ajudando o pessoal a respirar,
abrindo as narinas, produzindo bons sonos, cuidando da arcada dentária, enquanto eles sentam de boca aberta, você manda para dentro. Aquele pessoal todo lá, pagando para ouvir, para respeitá-lo. Porque eu já estive em Santo com eles algumas vezes e fiquei feliz de ver que ele tem bom testemunho dos de fora. O tempo todo. Então, se você almeja, o caminho é esse. Agora, tem que ser vivido nesse espírito, porque, do contrário, eu vou dizer o que acontece, para terminar em 10 minutos, tá bom? Que hoje é a noite do preto e branco, eu estou tentando ser preto no branco aqui com vocês. Vocês viram que eu não podia estar sendo mais simples. Olha aqui, 2 Timóteo 3, é o outro lado dessa história. O cara almejou o episcopado. Aí ele entrou. O coração dele não era sincero diante de Deus. Ele estava afim de nome, de fama, de poder, de um grande ministério, de ser conhecido por políticos, deputados estaduais, vereadores federais, senadores. O sonho dele é ser reconhecido pelo presidente da República, pelo governador local. Essa é a ambição espiritual dele, afinal, ele não é cauda, ele é cabeça. E ele está aí para ser reconhecido. Aí ele vai fazer o curso de hipnose coletiva com Laí Ribeiro. Ele aprende a neurologia evangélica, que é a teologia da prosperidade, que o padrinho, o patrono é o Laí Ribeiro também. Ele entra nos esquemas inteiros dos cultos de campanha, onde o indivíduo não pode faltar um único dia, senão perde a bênção de Deus, que é o que garante a conexão da riqueza na corrente que precisa ser mantida, porque se o indivíduo faltar um dia e não der, ele perde a bênção toda e tem que voltar para o fim da fila. Então, coitado, deixa vale refeição, ticket de transporte, qualquer coisa para manter a barganha viva. E ele começa a dizer, mas o Senhor está me abençoando muito. Só que ele virou isso aqui. E não tem bom, gente. Se não for daquele modo, se torna deste outro aqui. Sabe, porém, isto. E a gente fica pensando que a descrição de Paulo é sobre o pessoal que está fazendo algum bacanal em Ibiza, e não é. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens, esses homens aqui não são todos os homens apenas, ele depois vai dizer como esses homens têm a ver conosco, porque os homens serão egoístas, mentor, pastor, bispo, seja lá o que for, extremamente egótico, narcisista. O mundo não existe, só ele. Avarento. E a avareza se manifesta na mesma intensidade com a qual ele pede com uma avidez para si, para o que os outros pensam que é reino de Deus, mas acaba sempre no bolso dele. Porque vocês nunca veem em lugar nenhum, por mais que esteja sobrando, uma placa dizendo, coloque se você puder, tire se você estiver precisando. Nunca. Avarentos, jactanciosos, que é essa ufania sem fim, triunfalismo, arrogante, carrega dentro do peito uma atitude de superioridade nojenta, blasfemadores, porque blasfemam da alma dos irmãos, julgam os irmãos, pedram os irmãos, desobedientes aos pais, porque esse é o espírito do tempo, é o espírito do mundo que cresce cada vez mais, mas você vê, mesmo entre aqueles que almejam o episcopado, a desafeição dele para com os seus próprios pais, para com os seus próprios filhos. Ingratos.
ingratos, de verdade. Muito ingratos. Irreverentes. Não reverenciam a alma do outro, têm uma capacidade simples e fácil de desconjuntar e desconstruir qualquer um. Desafeiçoados, eles são apenas discípulos da conveniência. Não desenvolvem vínculos. E não pagam preços por esses vínculos. E não fazem amizades abaixo da linha da moral, para viverem uma amizade, mesmo olhando para um amigo e dizendo com sinceridade que o caminho que ele está escolhendo não é bom caminho, nem caminho de vida. No entanto, você não desiste de amá-lo até o fim. Ao contrário, são implacáveis. Pisou na bola com ele, está perdido para sempre. Você só se restaura diante dessas pessoas servindo-as de capacho e existindo em estado de subserviência para com elas para o resto da vida. São caluniadores, sem nenhum domínio de si. Não há mansidão. São cruéis. E vocês sabem disso. São inimigos do bem, não importa que a causa seja boa. Se não contribuir de algum modo para o enriquecimento ou para a estabilidade ou para a fama deles, eles descartam. Se tornam inimigos até do bem. Traem com a maior facilidade, você não consegue ser amigo deles nunca. E são atrevidos, infatuados, têm muito mais amizade por prazeres, hedonismos, confortos pessoais e pelo adiantamento do seu próprio lado, como fazia aquele indivíduo que recebia $40 mil da Universal na década de 90 para ficar de plantão falando mal de mim, 40 mil todo mês. E toda vez que eu dizia alguma coisa que a Universal não gostava, ou que eu ia fazer uma declaração que eu dizia assim, não dá, passou dos limites, não é possível, isso não é evangelho, já é corrupção da palavra, e que ele sabia que isso ia acontecer, ele ia lá no meu escritório. O Edivaldo viu entrar lá umas 2 ou 3 vezes, a Aninha também, outros muitas. Eu chegava, disse, meu irmão, queria falar com você. Você é o cara que eu mais respeito. Pelo amor de Deus, nasce um homem como você de 200 em 200 anos. Eu digo, não exagera não, meu irmão, para com isso. Nasce um assim a cada ano. No meu dia. No meu dia deve nascer milhares. Para com isso. E ele, não, mas não, eu sei que você vai dar uma opinião sobre isso e eu ganho 40 mil por mês para ficar de plantão. Eu não quero, porque se você falar amanhã eu vou ter que ir até 25ª hora para falar mal de você. Eles vão repetir o programa 30 vezes na semana. Eu vou ficar com vergonha em casa toda vez que passa, porque eu sei que eu estou mentindo, falando mal de um homem de Deus. Mas não fala não, porque eu não posso deixar de ganhar os 40 mil. Por favor, não fala. Aí eu dizia, não, eu vou falar. Ele dizia, pelo amor de Deus, não fala. Aí ele ia lá, fazia o papel nojento dele, depois me ligava, me desculpa, eu tive que fazer, mas eram 40 mil. Digo, meu irmão, cada um tem seu preço. Tem gente que foi comprado pelo sangue de Jesus, tem gente que nem tanto. Traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, é tudo carinha de piedade, é performance de piedade. O que der cara de piedade eles fazem, todos os gestuais da piedade, todos os jargões da piedade, todos os modos da piedade, todas as modas da piedade, todos os estereótipos dessa falsa piedade. Porque piedade que tem cara não é piedade. A verdadeira piedade é
ela não tem maquiagem. Frequentemente a gente só descobre muito tempo depois, porque as mãos que a praticam às vezes são grossas e enrugadas, e os olhos que choram as lágrimas da piedade às vezes são nebulosos, e as lágrimas escorrem por faces singradas e rasgadas pelo tempo, e são feias, e a gente nem enxerga, porque até para ver piedade a gente já está condicionado a determinados estereótipos. Tem forma de piedade negando, entretanto, o poder de Deus, porque piedade que não se transforma em vida não é piedade, eu costumo chamar de peidade. E Paulo diz, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas dos crentes e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, e o cara diz, oh, aleluia, que ministério bom, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Se a vida não for genuinamente a do bispo, o que sobra para ele é a vida do bicho. E essa é a história que a história dessas coisas nos conta. Se o coração da aspiração do episcopado não encarnar o espírito da moderação, da temperança, do altruísmo, da hospitalidade, da generosidade, da fidelidade, do carinho familiar, da afetividade, da honra aos pais, do cuidado com os filhos, do abrigo à família, se não tiver o compromisso com cuidar bem dos de dentro e dos de fora, se não for a manifestação da existência de uma pessoa única, que é a mesma no interior do quarto, é a mesma na alcova, é a mesma na sala, é a mesma em público, é o mesmo indivíduo, com as mesmas ideias, com a mesma opinião, com a mesma vontade, com o mesmo espírito, ele haverá também de receber bom testemunho dos de fora e será visto como gente boa de Deus. Se não for nesse espírito, que sobra é o Janes e o Jambres. O que sobra é esse ministério calhorda. O que sobra é o mercenário. O que sobra é o lobo. O que sobra é o desafeiçoado aproveitador. O que sobra é o indivíduo que tem carismas performáticos destituídos de caráter e de consciência. O que sobra é a pessoa capaz de manipular, hábil na sedução, na arte de entrar, de seduzir, de devorar, de possuir, de controlar, de manter as pessoas sob o seu próprio domínio, sem discernirem que enquanto fazem isso, eles mesmos perdem-se a si próprios e entram num processo de cinismo que os faz aprender, sem jamais chegarem a nenhum conhecimento da verdade. Acabam por se tornar os ayatollahs mais horrorosos do mundo. Acabam por se tornar seres pedrados, cruéis, implacáveis, impenetráveis, impossíveis de serem convertidos, fechados, porque caíram no auto-engano de pensar que, como eles falam de Deus, eles têm algo de Deus, de pensar que, como os outros se entretem com a aparência de piedade deles, que Deus se engana com isso, ou que pense neles como sendo piedosos, e por causa disso, o auto-engano deles os fecha numa bola de ilusão que não lhes permite jamais se enxergarem outra vez, e é isso que Paulo chama de estar cego no entendimento pelo diabo, para não discernir pela incredulidade quais são as manifestações da verdade de Deus e do chamado do Evangelho para a vida. Portanto, meus irmãos, se não for conforme o Espírito do bispo, em amor, moderação, temperança, modéstia, equilíbrio, conhecimento da palavra para ser apto para ensinar, bondade, misericórdia e inclusão, o que sobra é o bicho perverso, cruel, manipulador, implacável, injusto, desafeiçoado, manipulador, sedutor, tendo fama de piedade, não conhecendo, porém, Deus, e a ordem da palavra é uma só. Foge desse.
Foge tu de te tornares um destes. E foge tu daqueles que, sendo desse jeito, quiserem te fazer discípulos deles. No caminho da graça, na graça de Deus, esse espírito não vai prevalecer entre nós. Se alguém almeja a mentoria, o episcopado, o serviço, entregar-se como um servo consciente do chamado, excelente obra almeja, mas que seja nesse espírito, porque o que pode transformar você num ser que carrega e que cresce no espírito dessa saúde humana, descrita aqui como qualificação para os que almejam o episcopado, não sendo acompanhada de consciência, de quebrantamento e de vida com Deus, remeterão você para o polo oposto, para a síndrome de Lúcifer, para a perversidade e para o espírito do diabo, para a implacabilidade de uma vida sem misericórdia, que apenas acha que porque sabe seduzir, vai levando, até o tempo e a hora em que Deus diz basta, e eles todos são desmascarados, porque acabarão indo, enganando e sendo enganados, indo de mal a pior. Esta é a palavra do Senhor que eu tinha para dizer a vocês na noite de hoje, em nome de Jesus.